Estreia hoje no Jornal da Globo a série Impunidade, um retrato da investigação criminal aqui no Brasil. O que acontece desde o local do crime até o julgamento ou o arquivamento do processo. Por ano são mais de 50 mil mortes no país. E os casos em que os assassinos não são punidos chegam a... Perdão, eu vou reformular a frase. Os casos em que os assassinos são punidos, em que eles são perseguidos, esses casos não chegam sequer a 8%. A série Impunidade foi produzida por Clarissa Cavalcante, com reportagem de César Menezes e Denis Lloyds. Fabrício Kretli, 22 anos, morto na porta de casa, na frente dos pais. Mário Gabardo, 20 anos, assassinado numa rua movimentada por um homem que nem se preocupou em esconder o rosto. Túlio Pinheiro, 20 anos também. Ele foi executado por engano diante de testemunhas que têm medo de falar. Yasmin Stephanie Silva Santos, 2 anos e 7 meses. Ela estava no colo da mãe dentro de um táxi que foi fuzilado à luz do dia numa das cidades mais violentas do país. Essas são histórias de perdas sem respostas. Histórias que precisam ser contadas. O Jornal da Globo convida você para uma viagem pela investigação criminal brasileira. A sensação de abandono, de estar sozinho no mundo, não ter ninguém por você. Você vai perdendo, acho que a credibilidade que você tem nos homens, nas autoridades, e cada dia mais. Os pais de Fabrício Kretli têm medo de morrer e fugiram de São Paulo para o interior da Bahia. Só lágrima, tristeza, dor da impunidade, de nada acontecer, você não tem resposta. Casa, salão de beleza, pizzaria, tudo que eles construíram com a ajuda do filho ficou para trás. É como se você fosse roubado. Eu fui roubada, né? Tiraram de mim o meu filho, não sei porquê. Fabrício era estudante de gastronomia, queria ser mestre confeiteiro, mas foi morto antes de se formar, na porta de casa, às 10h30 da noite do dia 11 de dezembro de 2012. Ele chegou, anunciou que era um assalto, a gente levantou a mão, falou pode levar. Na hora que a gente falou pode levar, ele deu o primeiro tiro no Fabrício, o Fabrício estava caindo, ele deu o segundo, aí ele saiu correndo. Esses dois rapazes eram amigos de Fabrício. Nós não vamos mostrar quem são para protegê-los. Eles correm risco desde que tentaram ajudar a polícia a descobrir o assassino. Tudo que a gente podia tentar levar para ajudar, a gente fez. Levou nome, tentou falar onde podia ter algumas filmagens do dia da cena, quando foi acontecido. Na época, a namorada de Fabrício apontou um suspeito, mas a polícia não investigou. Eu ouço toda vez que eu vou até a polícia que ninguém tem prova de nada. Mas as possíveis provas que a gente levou até lá não foram nem verificadas. Questionamos a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo sobre a morte de Fabrício Kretli. Por nota, a responsável pela divisão de homicídios informou que 16 pessoas foram ouvidas, que as investigações estão avançadas e que até agora conseguiram apontar um suspeito. O mapa da violência no Brasil faz uma comparação chocante. Em 2011, o último ano com informações disponíveis, foram assassinadas 52.198 pessoas no país. São números de guerra. De 2008 a 2011, foram 206 mil mortes, quase o mesmo número de vítimas dos 62 maiores conflitos do planeta nos últimos 4 anos. As primeiras horas são as mais importantes para a polícia desvendar um crime. Os investigadores costumam dizer que a cena do crime fala, desde que ninguém destrua as evidências. Relatos de testemunhas, a posição do corpo, as cápsulas das balas disparadas, impressões digitais, marcas no chão. Por isso, esse local precisa ficar completamente isolado até ser analisado por peritos bem treinados e equipados. Todo mundo já viu isso em filmes policiais. Mas o que acontece nas ruas brasileiras é bem diferente. Periferia de Natal, capital do Rio Grande do Norte. As delegacias da cidade fecham à noite. Apenas 2 equipes, com 8 policiais cada, trabalham nesse horário para proteger a população de mais de 1 milhão de pessoas. Nós acompanhamos o trabalho deles.
Foi uma noite violenta. Antes das 11, 3 corpos em 3 bairros diferentes. Aqui, um homem foi executado com mais de 10 tiros. Pessoal, vamos afastar aí, por favor. Por favor, vamos afastar aí, por favor. Quando os investigadores chegaram, 2 policiais militares tentavam isolar a área. A gente compra o material para isolar, mas se a gente não trouxer, é negativo. Não tem como isolar não, porque não tem nenhum material para isolar o local da ocorrência. Essa fita vocês receberam do Estado? Não, negativo, a gente não recebe não. Tem que ser comprada pela gente mesmo. O seu dinheiro? O meu dinheiro. Do lado de fora do perímetro, mais de 100 pessoas. Do lado de dentro, pisando nas provas, dezenas de curiosos. No meio da confusão, este homem de terno passeou em volta do corpo, andou pela calçada de onde os tiros foram disparados, marcou a posição das cápsulas com uma pedra de cal, interferiu na cena do crime. O homem não é policial, menos ainda perito. É repórter de uma TV de Natal. E os círculos em volta das cápsulas eram para facilitar a vida do cinegrafista que passeava com ele pela cena do crime. Nenhum dos dois foi incomodado pelos policiais. Em volta, o público olhava, comentava, filmava e tirava fotos. A última a pisar na cena do crime foi a perita. E quando ela chegou, não havia muita perícia a ser feita. Esse jeito que a senhora encontrou a cena desse crime, é possível ter provas confiáveis sobre esse assassinato? Sinceramente, acho que não. Você encontra um local, a multidão de gente em cima. Como é que você vai confiar na prova que você encontrou? Nos Estados Unidos, o índice de solução de homicídios é de 65%. No Reino Unido, 90%. Aqui, estimativas, inclusive da Associação Brasileira de Criminalística, indicam que de 5 a 8% dos assassinos são punidos. De cada 100, mais de 90 nunca foram descobertos. As provas materiais desaparecem. Todo mundo passeia no local do crime. As testemunhas não são entrevistadas corretamente, nem são identificadas muitas vezes. Isso daí faz com que cada vez mais você não consiga a condenação do criminoso. As cenas que nós vimos em Natal se repetem de norte a sul do país e mostram a banalização da violência transformada em espetáculo. Tudo isso atrapalha a fase seguinte e fundamental da investigação, a produção de provas materiais. Outra história assustadora que nós vamos contar amanhã.